Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais essa super aula para vocês. Hoje nós vamos abordar a estrutura funcional. Professor, estrutura funcional, é isso mesmo. Olha só, isso aqui faz parte, essa aula faz parte de um conjunto maior chamado desenho organizacional, estrutura organizacional ou, como queiram, algumas bancas, tipologias organizacionais, ok? No total aí são 8 ou 9 videoaulas. Na aula passada, nós estudamos a estrutura linear. Nesta aula, vamos estudar a estrutura funcional. E na próxima, vamos estudar a estrutura linha staff. Meus amigos, minhas amigas, preste atenção, vamos começar a aula. Na aula anterior, nós estudamos a estrutura linear. Estrutura linear, o que ficou na sua cabeça? Vamos lá, vamos fazer uma breve revisão. Muito simples, ó, estrutura linear. O que vocês devem entender é o seguinte, vai prevalecer a linha de comando, não é isso? A linha de comando vai definir a autoridade, a responsabilidade e a hierarquia da organização. Gente, pense só, esse tipo de estrutura linear, ela é típica para aquelas organizações pequenas, simples, estáveis, com baixa complexidade. O que acontece? Essa organização ela vai crescendo, ela vai adquirindo novos clientes, ela vai adquirindo conhecimentos, ou seja, ela vai adentrando em um ambiente mais instável, competitivo. Nesse sentido, essa estrutura linear, que até então era uma estrutura que cabia muito bem os interesses da organização, não cabe mais. Agora, essa organização cresceu, essa organização deseja o quê? As suas funções. Então, olha só, palavra-chave para vocês, dica top de concurso. Funcional vem de função. E essa função, vamos remeter a quê? A especialização. Ou seja, esse tipo de estrutura, né, vai proporcionar às organizações o quê? Uma alta especialização. É isso mesmo. Então, ela está buscando o quê? Especialização, ela está buscando inovação e tecnologia. Bacana? Então, vamos lá. Feita essa pequena introdução, vamos explicar um pouco mais como isso funciona aí na prática, né? Ok, vamos lá, né? Estrutura funcional. Vamos ler o texto aqui. Como vocês sabem, isso aqui é um texto básico, um texto muito importante. Muitas bancas de concursos retiram suas questões desse texto, que é do grande professor Idalberto Chiavenato. E quando o aluno consegue perceber isso, quando o aluno consegue identificar as origens das questões, quando o aluno consegue identificar a fonte das questões, ele estuda com muito mais produtividade, eficiência e eficácia. Vem comigo aqui, ó. Na proporção em que as empresas crescem e seu ambiente se torna mutável e competitivo, aumenta consideravelmente a necessidade de órgãos especializados capazes de produzir conselhos e inovações rápidas e substanciais. Então, está aí para vocês. Só esse primeiro parágrafo aqui tem algumas coisas importantíssimas que vocês têm que levar consigo na formação do seu juízo de valor. Então, olha só, a estrutura funcional, tá? Ela é recomendada, ó, elas cresceram, a organização não é pequena mais, agora cresceu. Ela precisa o quê? Ó, ela está agora num ambiente, ó, mutável e competitivo. Então, na questão, na hora da prova, se você tiver algum comando da questão que diz respeito ao ambiente mutável e competitivo, você já vai lembrar da funcional e vai esquecer completamente a organização linear. Tá? Por que o professor está fazendo essas comparações? Porque o examinador adora, ama de paixão, né? Ele ama o quê? Ele ama elaborar questões comparando uma ou duas ou três tipologias diferentes. Então, essa palavra aqui, ó, é importantíssimo e vai caracterizar. Outra característica tão importante quanto essa é isso aqui, ó, órgãos especializados, né? Tá certo? Ou seja, ele quer um especialista. Já na organização linear, ela deseja o quê? A organização linear deseja o seguinte, na organização linear, ela deseja o quê? Generalistas, né? O cara que entende de tudo, né? Isso tudo para quê? Ó? Capazes de proporcionar conselhos e inovações rápidas e substanciais. Bacana? Vamos lá, professor, continuando aqui, né? Essa flexibilidade indispensável à organização competitiva
e inovadora é um dos principais motivos de fracasso da estrutura linear. Por quê? Porque ela está num ambiente estável, né? E hoje em dia, não sei se vocês sabem, o mundo está em movimento, né? Então as organizações têm que se movimentar. Aquelas organizações que não se movimentam, elas serão patroladas pelos concorrentes, serão patroladas pelo mercado, né? Essa somente funciona em um ambiente estável e rotineiro quando quase nada muda. Então, atenção, juízo de valor linear, coloque no seu caderno, por favor, gente. É apropriado para que tipo de situação? Funciona em um ambiente estável, rotineiro, quando quase nada muda. Bacana? Fechou? Ótimo, né? Professor, coloca para a gente aí essa famosa estrutura aí, essa estrutura que nós temos aí, que é a estrutura funcional. Então, está aqui para vocês, ó. Professor, o que eu falei o que é o juízo de valor que eu tenho que levar para funcional? Especialização, tá certo? Especialização, está aqui para você, né? Ou seja, dentro da organização você vai ter uma unidade completa especializada no financeiro. Aqui é um exemplo. Você vai ter uma unidade completa especializada em produção, outra em marketing e outra em RH, nesse exemplo que estou passando aqui para vocês, né? Lembrando que aqui tem um risquinho aqui, tá certo? Tem um risquinho aqui, na hora de digitar houve esse pequeno vacilo. Bacana, gente? Então está aqui. Professor, eu quero saber outra coisa importante, professor. Sim, nessa estrutura funcional, além das especialidades, é o seguinte, olha só, aí temos um outro elemento chamado autoridade. Olha só, funcional. Funcional, você lembra da especialização. Por exemplo, dentro dessa estrutura, quem que vai ser a autoridade em recursos humanos? Claro, a autoridade de recursos humanos, primeiramente, vai estar dentro do departamento de recursos humanos. Aí nós vamos supor, né, dada a hierarquia aí, e o nível de conhecimento, que o diretor de RH deve ser a autoridade funcional. Tá certo? Existe autoridade funcional. Então, esse cara aqui que vai definir as regras de gestão de pessoas, as regras de recursos humanos de toda a organização. E toda organização, aí eu pergunto para você, será obrigada a cumprir as regras de recursos humanos? Sim ou não? Sim, claro. Professor, eu entendi em partes essa colocação. Eu entendo que a galera aqui do Recursos Humanos deve seguir as orientações do diretor de RH. Ok. Inclusive, isso aqui, ele vai ao encontro, tá certo? Ele vai ao encontro lá da teoria, lá da autoridade linear. Mas, na estrutura linear, esse cara não vai ser autoridade de recursos humanos somente no departamento de recursos humanos. Esse cara também vai ser autoridade de recursos humanos de toda a organização. Ou seja, esse cara que está aqui no departamento de fabricação, ele deve seguir as orientações da função recursos humanos, que esse cara aqui detém a autoridade funcional. Entenderam? Ok. Agora, pergunto para vocês, esse cara do departamento de fabricação, quem que é o chefe dele? É o diretor de produção ou é o diretor de RH? Quem que é o chefe? Quem que é a autoridade imediata dele? Gente, aí o chefe vai seguir a linha de comando, não é isso? Sair daqui, onde cai primeiro vai ser o chefe. Então, o chefe do cara é o diretor de produção, mas ele deve obedecer às diretrizes de RH daquele cara, porque ele é a autoridade funcional. Ou seja, de certo modo, há uma divisão aí da autoridade da unidade de comando, tá certo? Aqui fala de autoridade funcional. Então, chefe é um só. Atenção, chefe é um só. Professor, o diretor de marketing também tem que seguir as regras do diretor de RH? Sim. Tem sim, mesmo na mesma linha. O presidente também? Com certeza, o presidente também tem que seguir as regras. Então, essas aqui são uma das principais características aí que, por hora, o professor consegue lembrar da autoridade funcional, da estrutura funcional. Vamos trabalhar
outros aspectos aqui, e vocês podem ficar absolutamente tranquilas que com esse conhecimento... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, digital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Os mais exercícios, né? Essa super aula, você vai estar preparado para qualquer tipo de questão de concurso, pode ter certeza. Vem comigo aqui, ó. Características. Então, a primeira característica é a autoridade funcional. Lá na outra é a autoridade única, é só o chefe que define, né? Ninguém manda ninguém dos outros setores, só daquele setor é o chefe, né? Ou também chamada de autoridade dividida. O exemplo que eu passei para vocês, o exemplo aí lá do recursos humanos, não é isso? Segunda característica, eu estou com esse fio aqui me incomodando aqui, deixa eu puxar ele um pouquinho lá. Ó, linhas diretas de comunicação. Professor, como linhas diretas de comunicação? Você tem a linha ali de comunicação, você sabe lá quais são as funções e cada um já tem as suas comunicações, claro, o organograma apresenta isso de forma bastante clara, né? Outra característica, descentralização das decisões. Professor, lá na linear, é uma estrutura centralizada no chefe, correto. Aqui na funcional, ela é descentralizada de acordo com cada função. Ou seja, as decisões de recursos humanos vão ficar na diretoria de recursos humanos. As decisões lá da diretoria de operação, da operação, vai ficar na diretoria de operações e assim por diante. Ou seja, outra característica importante, ó, se o examinador falar que esse cara aqui é centralizado, você vai marcar errado, porque centralizado é na linear, ok? Vamos lá. 4. ênfase na especialização, ok? Inclusive funcional, vem de função, especialização, uma característica importantíssima, e vocês aí não podem ir para uma prova de concurso não tendo esse modelo mental, né? Vamos aqui, se ela tem característica, ela vai ter também as nossas vantagens, né? Então, primeira vantagem, né? Olha só, ela é uma entidade altamente especializada, inovadora, né? Ó, fornece o máximo de especialização nos diversos órgãos ou cargos da organização. Por quê? Porque o cara vai ser o especialista da estrutura, o cara vai ser de produção, vai ser produção, RH, financeiro, marketing, assim por diante. Então, é uma das grandes vantagens, um dos principais motivos para que as organizações optem por esse tipo de estrutura organizacional. Segunda vantagem, permite a melhor supervisão técnica possível, com a especialização de todos os níveis, né? Supervisão técnica, por quê? Porque você tem especialista do especialista. Lembra lá do recursos humanos, que é uma divisão de outras gerências? Então, nós temos aí, permite uma melhor supervisão. Terceira característica, desenvolve comunicações diretas e sem intermediação. Como assim, professor? O cara lá do recursos humanos pode soltar uma circular, um ofício circular para todos os membros da organização, informando a sua política de recursos humanos, né? Quarta vantagem, tá? Quarta vantagem nós temos aqui é o seguinte: desenvolve comunicações diretas e sem intermediação. Já falamos, né? Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução.
há uma especialização do planejamento e do controle. Professor, o que significa isso aqui? Ó? Separa as funções de planejamento e controle e funções de execução. Isso aqui é o seguinte, lembra lá na parte 2 que eu expliquei para vocês? As atividades fins e as atividades meios? Então, a estrutura funcional vai separar claramente o seguinte, aquelas pessoas, aquelas atividades que são referentes à atividade meio, que é planejamento, controle, organização, financeiro, tá certo? Gestão de pessoas, isso aí é o quê? Isso aí é meio, tá certo? Atividade meio. Então, essas atividades meio, elas serão separadas da atividade fim. Isso é muito importante para o princípio da organização, para ter um fluxo de processos bastante coeso dentro da organização. Tá? Porque você vai ter departamentos especializados na atividade meio e departamentos aí, unidades especializadas em atividades fins, né? Professor, é só elogios? Claro que não, né? Vamos aí para as desvantagens. As desvantagens nós temos aqui, primeiro, tá? Diluição e, consequentemente, perda da autoridade de comando. Substituição da autoridade linear pela autoridade funcional. É claro, no anterior era somente linear, autoridade única, não é isso? Agora ela é funcional, então você vai ter várias autoridades funcionais dentro da organização, né? Segundo, subordinação múltipla, né, da organização funcional. São várias funções, então são várias autoridades funcionais, mesmo assim segue ainda a autoridade linear. O cara tem um chefe que ele é responsável também, né? O professor, explica para a gente isso. Está aqui, ó, autoridade múltipla, né? Então, esse cara aqui, ó, departamento de fabricação, ó, ele vai ter que seguir as orientações do financeiro, do marketing, do RH. Isso é chamado de autoridade funcional. A autoridade de linha, o chefe, é o seguinte, esse cara aqui pisou na bola. Então, o superior hierárquico dele tem a obrigação de quê? De agir no caso. Ele tem que aplicar a gestão de pessoas, ok? Então, isso aqui é em relação aos produtos, né? Bacana, né? Bem interativo, né? Terceira desvantagem. A terceira desvantagem diz respeito à tendência à concorrência entre os especialistas, né? O que acontece, cara? São vários departamentos, não é isso? Então, dentro de cada departamento tem vários especialistas, né? E um quer aparecer mais do que o outro, um quer mostrar mais serviço do que o outro, né? Isso pode gerar aí tensão, conflitos na organização. E o professor que já tem uma experiência administrativa muito grande, já trabalhei em muitos lugares, em estruturas gigantescas, realmente isso acontece muito, né? Mas principalmente não é por causa da administração, é porque o ser humano é um ser humano complexo. Se existe conflito entre pessoas, pasmem, existe competição e conflito entre unidades. O departamento de marketing se acha superior ao departamento de recursos humanos, não é isso? Ou seja, cada departamento pode gerar aí uma ilha, né? Ó, tendência a tensão e conflitos dentro da organização. Competição e concorrência aliadas à perda da visão de conjunto da organização levam à divergência e à multiplicidade de objetivos que podem antagonizar, criando tensões e conflitos entre os especialistas e também entre unidades, né? Isso aí acontece, né? Eu já trabalhei em alguns órgãos aí. Rapaz, os caras tinham até logomarca, né? Quando eles estipulam a sua própria logomarca e não utilizam a logomarca da organização, ó, eles perdem isso, ó, eles perdem a visão de conjunto da organização, né? Aí, qual que é o remédio? Atuação de quem? Atuação da liderança, né? Quinta desvantagem, vamos comigo aqui, galera. Quinta desvantagem diz respeito ao seguinte, confusão quanto aos objetivos. Nós sabemos que nós temos o objetivo da organização e os departamentais, né? Como a organização funcional exige a subordinação múltipla, nem sempre o subordinado sabe quem se reportar, né? Então isso pode gerar uma certa confusão de comunicação. Mas também tem remédio nisso, remédio é você comunicar de forma clara, precisa aí quem é responsável por quem lá dentro da organização. Bacana? Vamos exercitar um pouquinho. Alguns exercícios, tá? Exercícios aí selecionados pelo professor. DPU, né? DPU é Departamento da Defensoria Pública da União, departamento, né? CESP 2016. Na organização funcional, a autoridade centraliza as decisões nos postos mais altos da hierarquia. E aí, professor, nós acabamos de ver
de uma das características, uma das vantagens da estrutura funcional, que ela não centraliza, ela descentraliza. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. A autoridade mais próxima dos locais onde são realizados os fatos que ocorrem. Então, está errado, né? Professor, conserta essa questão. Troca a palavra funcional pela linear, essa questão está absolutamente correta, ok? Entendeu? Compreendeu? Isso que é importante, você compreender, não é nem chegar na resposta certo ou errado, né? É uma teoria do ser eterno aprendiz, né? Vamos lá? Na estruturação do Departamento de Polícia Federal, composto de órgãos como diretorias técnico-científica, inteligência, gestão de pessoal, administração e logística policial, entre outros, foi adotada a denominação departamento funcional. Gente, funcional você troca por especialização, né? Olha aí, ó, técnico-científica é uma especialização? Sim, uma especialização a potencializar esse produto dentro da PF, correto? Inteligência policial, outra, só vai ser especialista de inteligência policial, gestão de pessoal, administração e logística, ou seja, essa questão aqui, nossos alunos não têm dúvida, tenho certeza que chegaram na resposta. A resposta, ela é o quê? Correta, né? Vamos mais aqui, né? Vamos para, outra questão, está aqui, né? Outra questão. Baixos custos administrativos, especialidade técnica e excelência na coordenação interdepartamental são vantagens proporcionadas pela simplicidade da estrutura funcional. Ok, vamos lá, né? Eu quero ampliar um pouquinho esse exercício para que vocês aí consigam acertar outro tipo de questão também. Baixos custos administrativos. Vou colocar até em vermelho, tá? Gente, são dois tipos de estruturas aí, basicamente, tá? Que vocês podem considerar que elas têm um baixo custo de aplicação. Professor, qual que é a mais baratinha de todas? Qual que tem o menor custo de todas? É isso mesmo, é a mais simples. Qual que é a mais simples? É a organização linear. Então, a estrutura linear, entre todas as postas aí, ela é aquela que tem um custo bastante baixo. Eu sei, ok? Outra, tá aí, a funcional. Então, você coloca no caderninho, linear e funcional igual custo baixo. Professor, é aquelas que têm um custo mais elevado. Aquelas que têm um custo mais elevado é em decorrência da sua complexidade, né? Então, nós temos aí um custo mais elevado, inicialmente nas estruturas matriciais e de projeto, tá certo? Então, nas estruturas matriciais e de projeto, elas têm um custo mais elevado. Bacana? Inclusive, nós temos uma banca de concurso chamada Fundação Getúlio Vargas, FGV, tá? Que ela gosta de comparar muito, tá certo? Ela adota muito conceitos das vantagens competitivas da organização, segundo o Potter, né? Então,
Tom Potter. Então ele fala lá que as organizações ela pode ser liderança em custo ou elas podem ser diferenciadas, né? Diferenciadas aquelas que vão se diferenciar de acordo com algum produto com valor agregado. E outra, liderança em custo que busca sempre a redução de custos. Então, para a redução de custos, você sempre deve aplicar a linear e a funcional, tá certo? E você tem que lembrar, olha só, que a matricial e a de projetos tem custos mais elevados, né? Então, nesse sentido aqui, a funcional tem baixos custos? Certo, está correto. Vamos ver se a gente encontra especialidade técnica, ok, característica da funcional. Excelência na coordenação interdepartamental, correto. Há uma excelência na coordenação, porque nós temos as autoridades funcionais, né? São vantagens proporcionadas pela simplicidade da estrutura funcional. Ela é uma estrutura simples? Ela é simples, só que mais simples do que ela é a estrutura linear, tá certo? Essa aqui tem uma estrutura simples de fácil compreensão. Então, essa aqui ela está absolutamente correta. Exercícios desse naipe aqui, nós conseguimos aí agregar muito valor, né, na aula, né? Vamos aqui, próximo exercício, né? E último exercício da aula, isso aqui é muito importante, né? Vamos lá. Uma empresa do setor de energia tem uma administração centralizada, possuindo diversos níveis hierárquicos, né? Diretoria, gerência, supervisão, etc., né? Seus departamentos são divididos por especialidades. Finanças, produção, olha só, finanças, produção, marketing, logística, comercial, entre outras, e cada funcionário responde ao único chefe. Essa empresa acima descrita tem uma estrutura... e aí, professor? Vamos analisar, né? Professor, ó, tem uma administração centralizada, né? Professor, essa administração centralizada diz respeito à autoridade centralizada, né? Aí ele coloca lá, ó, setor de energia elétrica, né? Setor de energia elétrica, no estado, ela está geograficamente colocada em diversas cidades, não é isso? Então, essa administração centralizada, eu entendo que deve ser o seguinte, não um poder decisório, um poder da autoridade e hierarquia, mas sim uma unidade que é matriz. Por exemplo, Mato Grosso, um estado gigantesco, tem 141 municípios. A companhia de energia ela está presente nos 141 municípios, né? Só que em Cuiabá, na capital, tem a administração centralizada. Então, essa administração centralizada não quer dizer aí, neste caso concreto, nesse texto explicativo do comando da questão, não diz respeito aí à unidade, né? Vamos lá. Possui diversos níveis hierárquicos, ó. Diretoria, que é o primeiro nível, gerência, segundo, supervisão, terceiro. Seus departamentos aí, os seus departamentos que você vai ter a informação de quê? Qual o tipo de estrutura ou organização, ó, divididos por especialidades. Especialidades, ó, função. Funcional. Aí. Função, funcional. Finanças, produção, marketing, logística, comercial, entre outras. A autoridade funcional, a estrutura funcional produz autoridade funcional, né? Entre outras. Cada funcionário responde, cada funcionário responde ao único chefe. Correto? Correto. Tá? Eu sou funcionário de finanças, eu respondo pelo diretor, pelo gerente de finanças, ok? Mas o departamento de marketing tem autoridade funcional sobre mim, tá certo? Mas eu respondo também pela autoridade funcional, pelo comercial e assim por diante. Essa palavrinha único chefe aqui pode ter levado o aluno ao erro, mas aqui nas alternativas não tem o quê? Linear. Se tivesse linear aqui, essa questão aqui seria uma questão muito polêmica e o aluno poderia aí ser levado ao erro, né? Administração centralizada, único chefe, né? Ou seja, isso aqui é uma estrutura aí, ó, hierárquica funcional. Boa questão da Sensgran-Hill, né? Questão que realmente agrega valor, faz que a gente reflita sobre o assunto. Bacana, galera? Terminamos essa aula aí muito gostosa, muito interessante sobre estrutura funcional. Vamos lá. Mahatma Gandhi, né? Um dos
maiores pensadores aí do planeta, né? Da nossa humanidade, né? A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Tá? Olha aí, ó, está no esforço e não apenas na realização final. Esse apenas aqui diz dizer que também você tem, ó, a satisfação na realização final, mas não é só no resultado, mas o esforço, né? Esse esforço me leva a uma palavra chamada merecimento. Poxa, eu consegui ser aprovado porque eu mereci. Esse mereci é o esforço também, né? Ok? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.